Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Concentra até 90. Aqui abordarei temas na sua jornada para desenvolver até 90% mais a sua concentração. O meu nome é Mário Vendas e o tema de hoje é: quanto maior a vitalidade, maior o poder de concentração. E é sobre exatamente isso que vamos abordar hoje nesta live. Vamos aprofundar este tema para que possamos, de alguma forma, compreender a relação entre a vitalidade e a concentração em si. Para nós desenvolvermos estados de concentração mais amplos, mais presentes, nós precisamos ter um requisito. E um desses requisitos, hoje abordaremos aqui, é a vitalidade. Então, como é habitual, eu vou-vos apresentar aqui, eu tenho aqui as minhas anotações, os meus tópicos sobre os quais eu vou-me orientar para podermos desenvolver esta live. Deixem comentários, enviem mensagens, sintam-se completamente à vontade também. É mesmo uma questão de interação. Deixem dúvidas, sei lá, às vezes podem consultar, perguntar-me alguma coisa sobre a qual eu poderei fazer uma live especificamente sobre o tema. Bom, vamos então começar por definir o que é isso de vitalidade. Existem muitas definições, como vocês sabem, existem muitas definições. Eu vou definir a definição que para mim considero mais simples e ao mesmo tempo entendível, ou seja, fácil de compreender. Para mim a definição da vitalidade que eu apontei aqui é característica do que tem energia, vigor, força de vida. Estas são algumas das definições. Sinónimos de vitalidade, por exemplo, são entusiasmo, atividade. Esta aqui especificamente tem tudo a ver com o nosso programa, com o programa de concentrar, de desenvolver a concentração até 90% mais. Atividade, porque é uma atividade mental, de esforço mental especificamente. Então, sinónimos, novamente, entusiasmo, atividade, dinamismo e grande capacidade de ação. A palavra vitalidade deriva da palavra vida. Vida, impulso, não é? Vitalities, ou vitae, daí o nome curriculum vitae, não é? O currículo vital. Vital vem de vida, de impulso que faz algo emergir, acionar, dinamizar, movimentar. Bom, definição fica simples. No fundo, nós podemos dizer e simplificar que vitalidade é nada mais, nada menos, por analogia, um combustível. Digamos, a energia que está por detrás para fazer algo movimentar, algo agir, a atividade, aquilo que falamos há instantes. Bom, qual a diferença que existe entre vitalidade e concentração? Já que nós queremos canalizar, direcionar a vitalidade para o tema especificamente, desenvolvimento de concentração. Então, concentração é o ato de unir o esforço, a ação de agrupar. Concentração é isso, é unir esforços, unir algo para agrupar, por exemplo, agrupar pensamentos para você direcionar a um determinado alvo por um determinado tempo. Então, concentração consiste em você levar a sua atenção a um alvo por um determinado tempo. Significa que você está concentrada. Significa que você agrupou toda a sua atenção num só sentido, num só vetor. E quando você consegue fazer isso de uma forma cada vez mais, digamos, com mais capacidade, com mais eficácia, não é? Com resultado, nós conseguimos, de alguma forma, influenciar também a nossa vitalidade. Porque quanto mais você se concentra, quanto mais você tem essa habilidade de se concentrar, a sua vitalidade também fica a ganhar. E eu vou remeter já aqui uma analogia que eu, para mim, acho genial para podermos perceber isso. Essa analogia trata de um combustível. A analogia, imagine que você imagine uma máquina, seja ela qual for, ok? Se você concentrar essa energia num só sentido, provavelmente você gastará pouca energia para fazer o máximo dessa máquina, não é? Eficiência. Por exemplo, hoje os automóveis, eles conseguem otimizar ao máximo
uma gota de combustível para produzir o máximo de resultado, porque eles concentram todo o esforço dessa energia num só sentido. Então, consegue extrair o máximo de potencialidade. Então, no nosso organismo é igual. Para nós nos sentirmos mais concentrados, quando nós nos sentimos mais concentrados, nós conseguimos otimizar muito a nossa energia. Se tivermos pouca energia, ela produz um resultado extraordinário. E porquê isso? Porque nós otimizamos. O oposto também acontece. Quando nós nos sentimos... O oposto de concentração é dispersão, não é? Então, dispersa. Em vez de concentrar, dispersa. E quando nós dispersamos energia, ou seja, vitalidade para tudo e para nada, podemos estar com as nossas reservas com muita energia, que a eficiência não será boa, não conseguiremos produzir algo substancial. Então, se nos propusermos a ter uma atividade para concretizar um sonho nosso, por exemplo, viajar, quero organizar aquela minha viagem que vai necessitar de energia. Não é à toa que as pessoas usam aquela expressão de eu preciso concentrar a minha energia toda neste projeto, não é? A energia, não é? O foco para dar resultado. Quando nós estamos concentrados, a nossa energia vai toda para algo. Então, é natural que consigamos ter mais e melhores resultados. Então, se nós dispersarmos energia, não vai ter tanto resultado, vai demorar muito mais. Eu há pouco tempo, numa outra live, falei sobre o exemplo do dispersor de água num jardim, não é? Ele dispersa a água, ele não foca, ele não concentra em algo. Se você concentrar em algo, você vai ter muito mais resultado. Então, a vitalidade, a diferença entre vitalidade e concentração é essa. A vitalidade é o combustível, a concentração é o veículo que esse combustível vai proporcionar para esse veículo levá-lo a algum lado. Se você tiver vitalidade, o veículo é concentração e a concentração vai levá-lo aos seus resultados de uma forma mais eficaz, porque você vai ter energia. É como um carro. Se você estiver com um depósito de um automóvel, de um veículo cheio, você tem possibilidade de ir mais longe à partida, não é? E se o carro não tiver tanta eficiência, ele vai gastar mais energia e não vai levá-la tão longe, provavelmente. Vai ter que consumir mais energia e provavelmente tem que reabastecer mais vezes. Então, concentração e vitalidade, quando juntas, elas formam um papel incrível no seu desempenho para alcançar os seus resultados. Daí o requisito da vitalidade para desenvolver concentração. Continuando, vamos lá. Sintam-se à vontade também, se vocês quiserem deixar comentários, se quiserem enviar mensagem também. Neste momento a live ela está a ser transmitida em 3 canais simultaneamente. Ela está a ser transmitida agora no Instagram, no YouTube e no Facebook. Vocês devem estar a perguntar, a ver o que é que eu estou a fazer, não é? Aqui. Então, água quente, e aqui tenho um mate, uma bebida típica argentina. Usa-se também no sul do Brasil o chimarrão, que é um chá típico, não é? Um chá à nossa. Bom, continuando, vamos lá na nossa live. Agora, qual a relação entre estes dois conceitos de vitalidade e concentração? Eu acabei de falar, não é? A relação é essa. A vitalidade e a concentração, elas estão intimamente ligadas para levá-lo aos seus resultados, sejam eles quais forem. Se você tiver vitalidade, você vai manifestar saúde a todos os níveis. Física, energética, emocional, mental. Se você tiver bem de vitalidade, você consegue concentrar-se porque tem energia. Se você estiver cansada, por muito que tente se concentrar, não é? Por exemplo, todos nós já devemos ter passado, com certeza você já passou, eu já passei por isso. Todos nós já passamos por aquela situação de estar a ler no final do dia, a energia já não é tanta, ou seja, a vitalidade já não é naquele nível, não é? As baterias já estão baixas, e quando começamos a ler, já temos que voltar atrás não sei quantas vezes, porque estamos mais dispersos, custa-nos muito mais, porque a energia não é igual, não estamos com tanto vigor para nos concentrarmos. E aqui cabe uma pergunta, Mário,
Mas concentrar exige esforço. Tudo exige esforço. Tá? Há uma diferença entre esforçar e forçar. É uma linha muito ténue. Uma coisa muito ténue, tá? Esforço embute energia, atividade. Forçar significa ir além, não é? Já quando você força, você sente que há uma resistência. Quanto mais força, mais resistência no sentido oposto. Então deve haver um esforço, sim, mas quando você está com vitalidade, esse esforço é bem execuível, é bem gerível, não incomoda, não precisa de forçar, ok? Então é essa a relação entre os dois conceitos, vitalidade e concentração. Juntos leva a que você desenvolva a sua concentração ainda mais, ok? Se você não tiver vitalidade, tudo fica comprometido, inclusivamente a sua concentração e até me arrisco a dizer principalmente a sua concentração. Quando você está mentalmente disperso, você tem menos energia. Observe isso. Quando você está mentalmente muito disperso, você chega no final do dia muito cansada, provavelmente. Nem precisa de chegar no final do dia, não é? Você que é empreendedor, você que é desportista, não é? Para o público que eu falo mais direcionado, no fundo, que é para os desportistas e para os empreendedores, vocês sentem isso. Vocês sentem que precisam de muita vitalidade para aplicar no vosso dia-a-dia, nos vossos projetos, nas vossas metas, nos resultados que vocês querem, não é? Então, vocês sentem isso. Continuando, qual é o maior benefício de ter bons níveis de vitalidade? Existem vários, mas o principal, sem dúvida para mim, é a saúde. E quando se fala de saúde de uma forma generalizada. Saúde, para mim, envolve saúde física, saúde mental, saúde emocional. É ali um tripé que a sustenta, que a sustenta para ter um alto desempenho, não é? Para ter um bom grau de concentração. Então, a saúde é o requisito fundamental para que você consiga empreender, projetar as suas ações, as suas atividades rumo aos seus sonhos, às suas metas, aos seus objetivos. E isso faz muito sentido, não é? É bom senso. Se estivermos bem, nós conseguimos andar. Novamente, a analogia de um carro. Se um carro estiver bem de saúde, ele consegue levá-lo muito mais longe e durante muito mais tempo. Então, daí a importância de ter a vitalidade. E até me lembrei agora de que vitalidade e saúde poderão ser sinónimos. Não é? Quando você diz estou com muita saúde, significa que você está com muita energia. Não é? E você consegue observar, você observa quando as pessoas estão com saúde, vitalidade ou não. Quando estamos com saúde, nós manifestamos um brilho diferente, desde o nosso olhar, o tom de voz, a nossa aparência, enfim, tudo. Você sente que está para cima, como se costuma dizer. Quando você está com pouca vitalidade, você não está com saúde. Aqui cabe a importância, e ainda até tem a ver com o momento atual, de você reforçar a sua imunidade. O que é reforço de imunidade? É aumentar a sua vitalidade. A vitalidade é o combustível para você estar bem, com as suas defesas em cima, não é? Para qualquer situação. E este é um momento, nós vivemos um momento particular, como vocês sabem. Provavelmente quem assistir este vídeo futuramente vai se recordar, não é? É um momento no qual nós precisamos dar especial atenção à nossa vitalidade, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para reforçar a nossa imunidade. Ok, continuando. Porquê é que aumentar a vitalidade consegue gerar bons níveis de concentração? Porquê é que aumentar a vitalidade consegue gerar bons níveis de concentração? Bom, eu pus aqui porque é energia, porque é combustível necessário ao bom funcionamento de todas as funções mentais, emocionais, orgânicas. Tá? Então, se você aumentar a sua vitalidade, se você reforçar, tudo funcionará bem. Pensa assim, vou falar de uma coisa muito prática, muito pragmática. Se você quer construir uma casa, se você tiver todos os requisitos, todos os materiais, você consegue construir a casa. Agora pensa assim, o que é que me fez, com o que é que eu fui buscar esses materiais para construir a minha casa, que é o meu sonho? Com energia.
Se você tiver energia, você consegue adquirir aqueles materiais. Neste caso, a energia, o combustível necessário foi o dinheiro, não é? Neste caso. Então, você tendo mais energia, você consegue, talvez, ir mais longe, produzir muito mais. E é o mesmo com o nosso organismo. Se tivermos vitalidade, provavelmente, com o tempo passando, com a idade, vamos manifestando ainda capacidade de realização e, com isso, reforça também a nossa crença interna de que podemos realizar mais e mais ao longo da vida, não é? Empreender. Por exemplo, se você for desportista, você consegue estar no ativo, em competição, durante mais tempo. Não é? Se você reforçar bem a imunidade. Basta olhar para desportistas de alta competição. Não é? Observe que todos os desportistas de alta competição, as ações deles é para cuidar da vitalidade. Todas as ações, eles cuidam da vitalidade porque eles precisam de energia, não é? Rendimento, resultado. E neste caso nós precisamos de vitalidade para manifestar alta concentração, que é um requisito fundamental, não é? Para nós alcançarmos os nossos resultados em menos tempo, inclusive. Bom, quais são os efeitos colaterais que são gerados ao incrementar a vitalidade? Quais são os efeitos colaterais? Bom, eu coloquei aqui. Eu vou começar por falar dos efeitos. Exatamente, até estava aqui, fiz agora aqui uma troca, estava a ver aqui nas minhas anotações. Eu vou falar primeiro dos efeitos colaterais de não aumentar a vitalidade, ok? Era isso que eu queria dizer. Eu vou já falar dos efeitos colaterais de aumentar. Então vamos começar primeiro por aqueles de não aumentar. Olha, eu apontei alguns, mas pode ser, vocês podem, de certeza que vocês vão se lembrar de muitos mais. Cansaço. Físico, emocional, mental, já falamos há pouco. Desgaste. Além do cansaço, um desgaste que vai se apoderando de todos nós. Opa, deixa-me só pôs aqui a câmera à frente. Ansiedade. Mário, ansiedade é fruto de eu não ter vitalidade? Claro que sim. Claro que sim. A ansiedade significa que você está com a cabeça muito à frente. Você está ali a gastar, não é? E, Mário, mas o que é que isso tem a ver? Observem alguns veículos quando eles estão com... Eu não sei se lembram, alguns de vocês poderão se lembrar. Os veículos quando estão na reserva do seu combustível, eles ficam mais acelerados, mais rotativos. Se vocês prestarem atenção num carro, numa moto, quando os níveis de vitalidade estão mesmo a cair, quando a reserva está ali, o carro fica mais rotativo. Poderá não acontecer em todos, mas eu lembro-me, numa altura em que tive moto, já não tenho, foi uma opção, mas quando tinha moto, de vez em quando a minha moto ia ali à reserva mesmo, ela começava a acelerar muito, quase que eu nem precisava. E então eu percebi, ela está ansiosa. Ansiosa de quê? De ter mais vitalidade, para serenar. Se ela tiver vitalidade, ela está resolvida. Não há necessidade de ficar preocupada, não é? Se você tiver boa vitalidade, você fica emocionalmente mais estável, inclusivamente. Então a sua concentração naturalmente manifesta-se de uma forma ainda mais plena. Quebra de produtividade. Porquê? Não estou concentrado, não consigo. Concentração é levar a atenção a um determinado alvo. Produtividade é aquilo que está relacionado com gerar resultados. Então, se você não estiver concentrada, não leva a sua atenção a um alvo. E a concentração e a produtividade, para gerar resultados, ela precisa de foco, consistência, durante um determinado tempo. Então, é levar a sua atenção a um determinado alvo para produzir um resultado, mas tem que ser durante um determinado tempo. Isso chama-se foco, que gera, por sua vez, um incremento de resultados ou sensação de produtividade. Então, se você não estiver concentrado, se não desenvolver concentração a um alto nível, significa que você está com pouca vitalidade, isso vai comprometer a sua produtividade. Não sei se ficou clara esta explicação também. Se eventualmente não ficou, tentarei explicar de uma outra forma. É só me deixarem em mensagens, ok? Consequentemente, uma quebra de resultados, naturalmente, não é? Faz sentido, não é? Perceber essa linha. Desmotivação, não é? O que é motivação? Não é? É aquilo que nos faz, é o mote para a ação.
é aquilo que nos impulsiona a agir. Então, se eu não tenho resultados, se eu não estou focado, não gera resultados, eu começo a ficar desmotivado. A minha autoestima cai, as dúvidas começam a aparecer, indecisão, porque, enfim, é um ciclo vicioso. Não é? Imaginem, como é que uma coisa, às vezes pensamos que é algo mais complexo e às vezes é só aumentar a nossa vitalidade, é desenvolver esse estado de saúde energética que, por sua vez, estabiliza a parte emocional, parte mental e vem outras coisas. Intuição, inclusivamente, começa a ser mais presente, não é? É o que se chama de insights, o cair a ficha, não é? É uma das consequências também de aumentar a vitalidade e é uma das consequências de estarmos concentrados. Quando estamos mais concentrados, estamos mais atentos, vivemos mais a vida, o presente, não é? Mário, mas isso é 100%, eu consigo estar concentrado sempre durante muito tempo. Não, há uma oscilação, a mente vai para o futuro, ela vai para o passado. Agora, quando é demasiado, isso sim cria instabilidade, não é? Outra coisa é estar mais presente na vida, estar mais atento ao que está a acontecer. E você vai extrair muito mais prazer de vida, inclusivamente. Mais, enfraquecimento da força de vontade. Eu costumo dizer que a concentração e a força de vontade elas estão íntima e diretamente relacionadas. Okay? É um ciclo que se alimenta, retroalimenta. Se a força de vontade aumenta, a concentração também aumenta. E vice-versa. Se a concentração aumenta, a força de vontade aumenta também. Tem mais capacidade de superação dos seus desafios. Enfim, é uma dinâmica muito engraçada. Poderá ser tema também para uma outra live. Dificuldade em agir. Faz sentido, não é? Se eu não tiver vitalidade, eu vou treinar, vou fazer um exercício que no programa do Mário ele ensina para eu desenvolver concentração. Mas estou tão cansado, não é? Estou com tanta dificuldade em agir, não é? Não há vitalidade, como é que eu vou fazer? Se estiver cansada, vá treinar na sua atividade desportiva. Se você é empreendedor, se você estiver cansado, provavelmente você não vai ter tanto impulso para criar novos projetos, para empreender, para liderar, para a parte criativa, inclusivamente. Compromete muito a parte da criatividade, não é? Da inovação, não é? Então, tudo é consequência. Tomar decisões, não é? Não, você não tem, nem sequer estou com energia para tomar decisões. Em última instância, você não fica com dificuldade em lutar para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Então, é muito importante você cuidar da sua vitalidade. Muito mesmo. Por isso é que o título é Quanto antes você souber disso, melhor. É a base. E os mais antigos já falavam disso. O mais importante é ter saúde. O que é saúde? Novamente, é ter vitalidade, é estar com os níveis de vitalidade bem estáveis. Nem sempre estamos lá em cima, mas a questão é não deixar eles caírem abaixo. Quando eles caem abaixo de um determinado nível, isso já não é saúde. Significa que você não está com vitalidade nos níveis consideráveis estáveis. E isso compromete tudo o que eu falei agora, ok? Ok, Mário. E deixem-me só ver aqui. E então falamos há pouco do que é que a vitalidade, e se eu tiver uma boa vitalidade, o que é que faz, não é? É exatamente o oposto do que falamos agora, não é? É só pensar. Estímulo, criatividade, capacidade de ação, entusiasmo, força, vigor, mesmo perante dificuldades, mesmo perante o estímulo da sua saúde, a sua imunidade, coragem. Coragem não é falta de medo. É o contrário, ok, eu vou avançar porque eu estou com vitalidade. Se você tiver energia, você sente capacidade de avançar. Imagine que você vai fazer uma maratona, ok? Uma maratona, uma corrida. E aí você pensa, cara, estou com energia, eu vou lá, já estou entusiasmado, estou motivado, então eu vou lá, é o meu sonho, o meu objetivo. Não é? Se eu tiver vitalidade, eu sinto capacidade de realização. Então, lembrem-se, vitalidade, eu vou treinar concentração, porque sei que se eu aumentar a minha concentração, vou ter melhores resultados. E vou fazer aqui um parênteses na live sobre a concentração. Lembrem-se
da analogia da concentração. A concentração, ela funciona como se fosse o afiar de uma faca, de uma lâmina. Ok? Quando você desenvolve mais concentração, como é a proposta deste programa, aumentar até 90% mais a concentração, acontece uma coisa, você afia a lâmina. Afia uma lâmina. Concentrar é afiar a lâmina. E porquê é que isso é tão importante? Imagina um pão. Um pão. Se você tiver uma faca que não esteja afiada, você ao pousar a lâmina, você vai ter que fazer mais esforço, muito mais esforço. Provavelmente o pão não será bem cortado, laminado. Vai esfarelar, vai partir, vai quebrar, não é? Provavelmente você não vai conseguir cortá-lo bem, não é? Vai com muito esforço. Agora, se você tiver a lâmina bem afiada, você quando pousa a lâmina em cima, você basicamente não faz esforço. A própria lâmina ela cai no pão e começa a cortar direitinho, com pouco esforço. A concentração é o requisito fundamental para aquela regra que se chama de 80-20 ou 20-80, não é? Para 80% dos resultados fazer só 20% de esforço. Se você tiver afiado, não é à toa que se usa essa expressão. Cara, eu estou muito afiado, estou muito concentrado, não é? Então, onde eu decidir implementar a minha vitalidade, o meu esforço, o meu vigor, se estiver bem afiado, daí a relação da vitalidade com a concentração, se eu estiver bem afiado, eu vou conseguir ter mais e melhores resultados, com muito menos esforço. E eu aproveito aqui e vou contar só mais uma historinha também. Eu adoro história, não sei quanto a vocês, mas eu acho que as histórias, elas ensinam-nos muito, na minha perspectiva. E lembrei-me agora de uma história era nos países nórdicos, se eu não estou em erro, ali no norte da Europa. E havia um concurso de lenha, deitar árvores abaixo, lenhadores, é isso. E estavam várias pessoas a afiar os seus machados. E dentro delas estava um velhinho. Velhinho, sábio, de barbinha branca, com uma estatura menor. Os seus companheiros eram todos jovens, 18, 20 anos, na sua plenitude de vigor, muito musculados, altos. Alguns deles assim com a barba como a minha, assim, viking, não é? Tinham mais cabelo do que eu. Provavelmente. Mas o que é que acontece? Eles estavam lá, não é? O clima, com neve a cair naquelas florestas, com árvores muito altas, as copas cheias de neve. E aí, todos a afiar. Eles tinham um determinado tempo para cortar as árvores. Quem cortasse mais árvores, obviamente, ganhava o concurso. Então, o que é que fizeram? O juiz deu o lance de partida e todos começaram com o machado, a partir as árvores, a rachar a lenha. E as árvores iam caindo. No entanto, aquele velhinho ficou sentado e continuou a afiar o seu machado. Ele levantava a cabeça para observar e continuou. Durante mais de 20 minutos, os primeiros 20 minutos, ele continuou a afiar o machado. Toda a gente achou que ele estava enlouquecido. Mas era velhinho, toda a gente riu. Deixa lá o homem, deixa-nos estar à vontade. Enfim, aí, passados uns 20 minutos, o velhinho pousa a pedra da molar, levanta-se e começa a também rachar lenha, a partir árvores, a deitá-las abaixo. No final de 1 hora, o velhinho usou 40 minutos de atividade a rachar lenha. Os outros usaram mais 20 minutos. E o velhinho ganhou. Foi o que deitou mais árvores abaixo. Um parênteses, essas árvores iam ser bem canalizadas, tá? Não era desflorestação. Eram árvores que depois, posteriormente, iam ser replantadas, tá? Para ficar aqui a história, para criarmos aqui um conceito de sustentabilidade, que isso é muito importante. Bom, mas o velhinho ganhou. E aí toda a gente se perguntou, como é que você conseguiu? O que observaram é que o velhinho, cada vez que ele dava uma machadada numa árvore, ia uma árvore abaixo. Enquanto os outros, no início a lâmina estava afiada e eles conseguiam, com o tempo ela desgastou e eles tinham que bater mais vezes na árvore. Muito mais esforço, cansados, mas eles continuavam porque era necessário alcançar resultados. Achavam eles que a atividade acelerando, continuando, ia aumentar resultados. Era o oposto.
Era o oposto. E o velhinho, naqueles 40 minutos, vez por outra, parava 2 ou 3 minutos e afiava mais um pouco o machado. Mais um pouco. O que é que eu quero dizer com isso? O ato de afiar o machado é o ato de treinar a sua mente para concentrar, para que no momento em que ela agir, ela está em consonância com as suas atividades, para que você alcance os seus sonhos, para aquilo que você quiser. E você sente isso quando está a empreender, quando está na sua atividade desportiva. Se você for desportista de alta competição, você percebe isso. Se você estiver mais atento, vai estar muito mais lúcido, com capacidades acima da média de reflexo, por exemplo. E tudo o que você fizer vai fazer muito melhor, não é? É aquela velha história. Eu, se estiver concentrado, eu em 5 minutos faço o que alguém faz numa hora sem estar concentrado. Porquê? Porque se eu não estiver concentrado, eu vou cometer muito mais erros. Eu vou dispersar. A concentração, ela permite que quando você se foca em algo, os gatilhos que a fazem desviar a atenção para outras coisas não são ativados. Por exemplo, o som da campainha ali ao lado. Alguém que vem falar consigo, um e-mail que toca, uma notificação no seu celular, no seu telemóvel. Então faz sentido que precisamos de estar com a nossa concentração muito bem desenvolvida. Muito bem, não é? Quanto mais, melhor ainda. Mas lembrem-se, o velhinho para ir lá, ele teve que ter mínimo de vitalidade para, durante o período, rachar a lenha. Sem vitalidade, a concentração também não vai permitir algo. Bom, continuando, nós estamos quase aqui a terminar a nossa live, ok? Por onde é que eu devo começar? Mário, tu falaste até agora de vitalidade, concentração, ok. Isto é um ciclo virtuoso. Se você estiver concentrada, lembre-se sempre disso. Se você não tiver com vitalidade, a sua concentração fica comprometida. E sem concentração, a vitalidade é dificilmente captada, ganha. Ok? Se você estiver concentrado, você consegue captar mais vitalidade com aquilo que eu lhe vou dar. Eu vou dar agora 1 ou 2 dicas de como você aumentar a sua vitalidade de uma forma muito eficiente e rápida, sem perder tempo, sem ter que tirar cursos extensos. Esteja muito atento a estes pequenos pormenores também. Isso vai fazer toda a diferença. Primeiro, cuidar da alimentação. É uma coisa muito extensa, dá tema para outra live, mas existe aqui 2 ou 3 aspectos que eu acho que é muito importante na alimentação. Uma delas é aumentar a quantidade de alimentos verdadeiros, alimentos de descascar e não os alimentos de desembalar ou desenfrascar, ok? Mais alimentos vivos, menos alimentos processados, ok? Porque os alimentos vivos têm vida, vivos, vitalidade. Os processados não têm tanta energia, não têm vitalidade, não é? Faz sentido, não é? Então, faça uma gestão. Não precisa de eliminar completamente, mas uma gestão. O truque é estar com 90% de alimentos vivos e no máximo 10% de um alimento processado ou outro. Açúcar, farinhas, enfim, enlatados, enfim. E quanto mais o alimento for orgânico, melhor, não é? Menos vida lhe foi retirado. Bom, outra dica. Então, alimentação. Outra dica, água. Qualquer água? Não qualquer água. Água com um pH alcalino. Porquê isso? Da água que eu estou a beber aqui no meu chá, é uma água que tem um pH alcalino. Hoje existem opções muito baratas, muito em contas. Existem empresas que vendem frascos que filtram, que é o meu caso, por exemplo, eu filtro a água e ela sai alcalina, com pH. Esta é a água do grifo, da torneira, que vem com um pH quase alcalino, mas traz aqueles metais, cloros e por aí vai. Aí é uma opção sua, nada de errado, nada de certo, cada um de vocês. Mas lembrem-se que a água com um pH alcalino, ela hidrata. A água com um pH ácido, ela não hidrata tanto, não é? Porque não está ali com o pH do sangue, que é 7.35, 7.45. Então, é uma maneira de mantermos a nossa vitalidade. O nosso corpo é maioritariamente constituído de água, não é? Existem ali percentagens que falam entre 70%, sei lá, acho que é à volta disso, 70%, uma coisa assim. Eu não vou dar uma percentagem certa porque existem muitas definições que pode ser 70%, 80%, 90%, já ouvi falar até 90%, imaginem. Então, independentemente disso, o nosso corpo é constituído
com água é um melhor condutor elétrico, não é? Então passa energia, até vitalidade, vem daí, água. Então alimentação, água e uma outra técnica que eu vou deixar aqui que você pode começar hoje, não, é só você querer, que é uma técnica respiratória. Nós vamos buscar energia, vitalidade a várias coisas. Uma delas é a água, aos alimentos e também junto do oxigênio. Não é? Chama-se isso bioenergia ou energia solar. Nada contra. Isso é tão óbvio que existem painéis solares, não é? Para captar a energia solar. Então, você consegue captá-la através da respiração para o seu organismo, processá-la na forma de vitalidade. E o respiratório que eu recomendo é, primeiro, respiração nasal, profunda, ok? Respiração nasal. Se você conhecer a respiração diafragmática, abdominal, perfeito. A regra é esta, fica aqui. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Quanto mais lento você fizer este exercício, mais consciente ele será. Você estará mais atenta. E aproveita, já começa a desenvolver concentração. Não é? De quebra, você gera concentração. Fica atenta à respiração, ao ar entrar, sentir o ar pelas narinas, percorrer os dutos respiratórios e o ar sair muito lentamente. Se você fizer isso num ambiente em contacto com a natureza, com a praia, com a serra, com a montanha, melhor ainda, não é? Então, respiratório lento, todos os dias um pouquinho. Água, uma boa água, ok? Com pH alcalino, essencialmente. E alimentação. Alimentos vivos. Imaginem, eu falei das 3 coisas nas quais é possível ir buscar energia, vitalidade, vitalities, ok? Então, se você tiver vitalidade, se você tiver energia, você vai desenvolver mais concentração, você vai ter mais capacidade de administrar essa ferramenta tão importante nos dias de hoje, ok? Falei numa outra live e vou terminar que já existem autores que falam sobre isso. Que a coisa mais importante para você ser produtiva e alcançar resultados não é tanto a gestão do tempo, mas a gestão da atenção, ok? Então fica aí a dica. Eu vou deixando as lives aí, eventualmente, nas minhas redes sociais. É só visitarem Mário Vendas, não é? No Instagram, no Facebook e no YouTube, ok? Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer sugestão, sinta-se à vontade, enviem-me mensagens também, estamos aqui. Deixem aí as vossas dúvidas nos comentários para que eu possa, se souber, obviamente, poder-vos ajudar. Quem sabe dá tema para uma outra live também. Então, é isso. Lembrem-se que vocês podem começar imediatamente para aproveitar essas dicas e em breve vemos para uma outra live, também. Obrigado a todos pela participação, desejo-vos um excelente fim de semana e um enorme beijo a todos. Valeu, obrigado.